Tem havido muita conversa e cobertura sobre um possível serial killer rondando a região da Nova Inglaterra depois que vários corpos começaram a aparecer no início deste ano. Bem, adivinha só? Enquanto tudo isso acontecia, a polícia prendeu um cara que as autoridades agora dizem que pode, de fato, ser um serial killer em Massachusetts. Vamos analisar isso com o repórter que tem acompanhado essa história de perto. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Lembra quando falamos sobre um possível serial killer na Nova Inglaterra? Isso foi na primavera e verão. Noticiaram que cerca de 13 corpos apareceram na região ao longo de meses. A maioria mulheres encontradas em Rhode Island, Connecticut, Massachusetts, Maine, todas sendo encontradas desde março. Por exemplo, você teve o corpo de uma mulher que foi encontrado na floresta de um subúrbio de Massachusetts chamado Milton, em junho. Em abril, uma mulher foi achada morta perto de uma ciclovia em Springfield, Massachusetts. Restos mortais de uma mulher foram achados na margem do rio Connecticut, em Rocky Hill. Em março, uma mulher foi encontrada na floresta de Foster, Rhode Island. Veja, apesar das diferenças, muitas identidades já estavam confirmadas. As autoridades disseram que eram incidentes isolados. Na maior parte do tempo, o que a polícia tentou fazer foi acalmar o medo do público de que houvesse um serial killer à solta. Agora, eles não conseguiram impedir a especulação online de que todos esses casos estavam conectados. Mas, agora, isso é algo que não está recebendo atenção suficiente. Enquanto tudo isso acontece, está sendo relatado pela Boston 25 que pode realmente haver um serial killer que foi capturado. Agora, deixe-me ser claro, não estou dizendo que essa pessoa está diretamente ligada a todas as mortes que acabei de mencionar. Não há nenhuma evidência que sugira isso neste momento. E, francamente, e eu vou falar sobre isso, pode ser impossível que ele tenha conseguido fazer isso. Talvez haja um ou dois casos sobre os quais precisamos falar aqui. Mas, e isso para deixar claro, isso não está justificando todos aqueles que dizem havia um serial killer e as autoridades diziam que não havia um serial killer. Agora há um serial killer. Não estou dizendo isso. Mas, independentemente de haver ou não uma conexão com qualquer coisa que acabei de mencionar, isso não muda o fato do que o cara que vou mencionar agora é acusado de ter feito. Como podemos não falar sobre a prisão de alguém que, segundo as autoridades, pode estar ligado a várias mortes naquela área? Parece que o público busca um serial killer e agora as autoridades podem ter achado outro na região. Quero falar sobre Kevin Leno, 38 anos atualmente, acusado de 2 homicídios em primeiro grau relacionados à morte de 2 homens em situação de rua. Mas talvez exista uma possibilidade remota de que eles estejam investigando ele em conexão com outras mortes. Talvez aquelas sobre as quais acabamos de falar. Quero falar sobre Kevin Leno, 38 anos, que enfrenta 2 acusações de homicídio em primeiro grau pelas mortes de 2 homens em situação de rua. Ele foi acusado formalmente em agosto e havia muito para discutir, então eu quero passar pelo que sabemos até agora e quero trazer um convidado especial. Vou chamar o jornalista Bob Ward, da Boston 25 News e apresentador do New England Unsolved, que acompanha esse caso. Bob, obrigado pelo seu tempo e por estar aqui no Sidebar. Quero começar por aqui. O que sabemos sobre as circunstâncias da prisão de Leno? Como ele foi detido? Isso foi no verão, certo? Sim, bem, ele está sob custódia há alguns anos e foi preso na Louisiana como fugitivo por um assassinato em Montana. Ele está sob custódia e, nesse período, novas acusações estão sendo feitas contra ele. Do que exatamente ele está sendo acusado com essas novas acusações? Ele é acusado de homicídio em primeiro grau pela morte de 2 homens na região de Boston. Um deles em 2010, o outro em 2012. Esses são Gary Melanson e Douglas Leon Clark, certo? Exatamente. O que sabemos sobre o que aconteceu com eles? Qual é a teoria dos promotores neste momento? O que eles estão dizendo que ele fez? No caso Melanson, em 2010, Leno estava morando em um acampamento de pessoas em situação de rua, em Lowell, que fica bem perto de New Hampshire, ao norte de Boston. E ele estava morando em uma área lá e se envolveu em uma briga com Melanson. Ele ficou irritado porque Melanson estava acendendo fogueiras no acampamento e achou que isso chamaria a atenção da polícia. E ele, de forma violenta. A acusação
é que ele espancou Melanson até a morte de forma brutal e espalhou o corpo dele sobre o topo de uma barraca no acampamento de pessoas em situação de rua. Essa morte foi considerada indeterminada. 2 anos depois, Leno está em um acampamento de pessoas em situação de rua, em Harvard Square, Cambridge, Massachusetts, do outro lado do rio de Boston. Aparentemente, ele teve essa ideia de que queria acabar com essa população de pessoas em situação de rua em Harvard Square, onde as pessoas costumavam ficar. E ele entrou em contato com Douglas Leon Clark. E a questão é que Douglas Leon Clark foi encontrado morto à beira do rio, o rio Charles. Suspeitava-se que fosse uma overdose, mas agora eles estão dizendo que Leno propositalmente deu a ele uma dose fatal, que é uma overdose letal de heroína e outras drogas. E essas são as circunstâncias entre esses dois casos. Deixe-me explicar um pouco mais. Eu vi isso do Departamento de Polícia de Lowell. Diz o seguinte, abre aspas. Na tarde de 29 de novembro de 2010, com licença, a polícia de Lowell recebeu denúncia anônima sobre um corpo sob a ponte da rua Rogers. Ao chegar, encontraram o corpo de Gary Melanson sobre uma barraca caída, com vários ferimentos visíveis. A autópsia do médico legista-chefe indicou lesões por impacto na cabeça, tronco e membros, como costelas quebradas, pulmão colapsado e fratura no braço esquerdo. A morte dele, segundo ele, foi considerada indeterminada no início. 2 anos depois, em 2 de agosto de 2012, a polícia de Cambridge atendeu a uma ligação sobre um homem aparentemente inconsciente perto do número 975 da Memorial Drive, à margem do rio Charles. Ao chegarem, os policiais encontraram o corpo de Douglas Leon Clark, de 30 anos, conhecido como Rage. O relatório informa que o exame toxicológico revelou alta concentração de morfina, além de codeína, etanol e gabapentina no sangue da vítima. A morte foi registrada como acidental por abuso agudo e crônico de substâncias. Não havia evidências naquele momento de que a morte tivesse sido intencional. Então, Bob, o que mudou? Acho que aconteceu algo em 2018, certo? O que os fez voltar a esse caso? E eu ainda estou tentando entender exatamente como tudo isso foi montado, mas eles estavam... A Polícia Estadual, vinculada ao escritório do promotor de Middlesex, investigava outro caso quando obteve informações sobre o assassinato de Melanson. Provavelmente, conversaram com testemunhas e esclareceram o ocorrido em Lowell, o que os levou até lá. E eles também conseguiram algumas informações depois que tinham o nome, que também começaram a descobrir onde ele estava. Então eles começaram a rastreá-lo de volta até Clark e deram outra olhada nisso. Foi assim que levantaram a acusação contra Douglas Leon Clark. Ele também foi condenado por outro caso envolvendo uma pessoa em situação de rua, também em 2012. No mesmo ano de Douglas Leon Clark está Norman Verrier, e ele foi encontrado em um pier, no porto de Boston, atrás do Boston Garden, em uma área chamada Parque Paul Revere. O corpo dele foi encontrado lá, muito espancado, ainda vivo, mas morreu dias depois por traumatismo causado por objeto contundente. E então, Leno acabou sendo ligado a esse assassinato. E ele está cumprindo pena por esse crime. Mas esses são os três antes dele ir para Montana em 2000, 2012 e 2012 de novo. Então você está falando de 4 mortes em vários estados, agora ligadas a ele? Aliás, a gente sabe como ele conseguia se mover de um lugar para o outro? O que ele estava fazendo? Ainda sei pouco sobre Kevin Leno e sigo tentando descobrir mais. Só sabemos que ele morou em Lowell, mas não tenho informações sobre seu passado ou como se mudou de Lowell para Cambridge. Você pode ir a pé, mas é uma longa caminhada, são muitos quilômetros. Mas ele se locomovia. E então, como ele foi parar em Montana? E por que ele foi para Montana? Nós não sabemos. No caso de Gary, supostamente o espancaram com um taco de beisebol devido a uma discussão sobre acender fogueiras que poderia chamar a atenção. Isso foi relatado por Douglas, que agora está envolvido nas alegações.
Ele fazia parte dessa comunidade de pessoas sem teto ou em situação de rua, mas realmente tinha certa má vontade em relação a eles, de certa forma. Sim, ele tem. Pelo que estamos vendo, ele tem um sério problema de raiva. Ele tem um problema com alguém e ele entra em uma raiva incontrolável e vai atrás dessas pessoas. E sabe, todas essas vítimas são pessoas em situação de rua, a comunidade de sem-teto. Eles são desabrigados e não recebem muita atenção. Eu vou dizer que o promotor do Condado de Suffolk, no caso do Norman Verrier, ele realmente fez uma coletiva de imprensa sobre isso. E ele estava pedindo a ajuda do público quando Norman foi encontrado, sabe, ferido, fatalmente ferido naquele pier em Charlestown. Então, sabe, não é que ninguém se importou. É só que isso não recebe a atenção que, você sabe, algo assim teria se fosse um predador, tipo, uma situação em que alguém está perseguindo, sabe, aquele estereótipo de serial killer como Ted Bundy ou algo assim. Foi isso que me chamou a atenção ao saber que esse cara foi pego nesses novos casos. Fiquei pensando quantos outros podem existir, já que ninguém sabia sobre ele. E ele foi preso por um caso em 2012 no condado de Suffolk e pelo caso de 2014 lá em Montana. Ele pegou 40 anos por isso, mas ainda tem tempo e espaço para se movimentar. E existe a possibilidade de haver mais vítimas. E isso me preocupa muito. Sabe, na mídia, a gente não acompanha essas mortes de pessoas em situação de rua e, sabe, uma delas foi suspeita de overdose. Então, isso nem estaria no nosso radar. É impressionante como a polícia estadual no condado de Middlesex, vizinho a Suffolk, conseguiu reunir todas essas informações. Não, você levanta uma questão preocupante e realmente falta foco e atenção para esse segmento da população. É reconfortante ver que estão dando atenção renovada e apresentando acusações contra esses dois indivíduos. Só para esclarecer, seria impossível que Leno estivesse envolvido nas mortes surgidas em março deste ano na Nova Inglaterra? Eu mencionei para você, nós cobrimos isso de forma tão extensa, todas essas mortes que estavam surgindo. Agora, pelo que eu sei, a menos que você esteja falando de um corpo que estava lá há anos, ele não está diretamente ligado a esses rumores de um serial killer na Nova Inglaterra. Acontece que, como estão comentando, será que alguém está ligado a todas essas mortes? Você tem alguém que supostamente estava matando justamente nessa área. Sabe de uma coisa? À primeira vista, você está certo. Ele está preso desde cerca de 2015. Então ele não está disponível para cometer alguns desses casos sobre os quais estamos ouvindo falar. Vou apenas mencionar. Um caso envolve a descoberta de um crânio humano em Plymouth, Massachusetts, ao sul de Boston. Não sabemos muito sobre as circunstâncias desse crânio. Soube-se que era um crânio pequeno, mas não sabemos há quanto tempo estava ali, nem quem era. Nós não sabemos. Então eu acho que existe uma possibilidade mínima, mas não é zero, de que ele possa estar ligado a algo assim. Você sabe se as autoridades estão tentando ver se ele está ligado a isso de alguma forma? Ou a alguma dessas mortes que mencionamos, aos corpos que começaram a ser encontrados no início deste ano? Acho que eles estão tentando ver se ele está ligado a outros casos que existem aqui nesta área. Ao mesmo tempo, tentam avisar outros departamentos e lugares. Pegamos esse cara. Vocês têm algum caso fora da nossa jurisdição? Mas, da última vez que verifiquei, eles ainda não tinham recebido resposta de ninguém. Mas, eu não sei se, sabe, a notícia realmente já se espalhou. Esse tipo de coisa é pouco noticiado, sabe? Curioso você mencionar isso, pois ao pesquisar e escrever sobre o tema, só encontrei sua reportagem. Foi só a sua reportagem sobre isso. E eu pensei, isso precisa ser mais divulgado se a gente vai ter essa conversa. Então, ótimo trabalho da sua parte por fazer isso. Você conversou com a promotora do condado de Middlesex, Marion Ryan, certo? O que ela te contou sobre isso e sobre suas preocupações, especialmente sobre Leno estar envolvido em mais mortes e ser supostamente um serial killer? Bem, ela foi direta e me disse que Kevin Leno é um serial killer. E isso meio que me surpreendeu um pouco, porque na minha experiência trabalhando na Nova Inglaterra,
Eu já cobri outros casos de serial killers. Esse é quase um assunto proibido. Já vi o que acontece, mas ela foi ousada. Disse que ele é um serial killer. Segundo o Departamento de Justiça, são 2 assassinatos sem conexão. Ele já tem 2, pelos quais está preso, e enfrenta acusações em mais 2. Ela está muito preocupada com isso. E eu sei que os policiais estaduais que fazem parte daquela unidade, a Unidade de Casos Arquivados do Condado de Middlesex, também estão muito preocupados com isso. Porque, sabe, aqui fora, a epidemia de fentanil já tirou a vida de muita gente. Há muitas pessoas desaparecidas aqui em Massachusetts e, com certeza, em todo o país. Mas na minha região, onde faço reportagens, há concentrações de pessoas desaparecidas. Eu tento fazer o máximo possível dessas reportagens. E isso só levanta a possibilidade. Há quanto tempo essas pessoas estão desaparecidas? Será que existe outro Kevin Leno por aí? E esse é um cara que estava em um acampamento de pessoas em situação de rua, fora do radar e do sistema. Se isso está acontecendo com essa pessoa, provavelmente há mais casos por aí. Então, tudo isso está em consideração aqui. Agora sim, o promotor Ryan disse, abre aspas, essas alegações demonstram um padrão violento de comportamento no qual o réu teria supostamente mirado e vitimado alguns dos membros mais vulneráveis das nossas comunidades. Esses casos, inicialmente não classificados como homicídios pelo legista, deixaram as famílias e amigos de Sr. Melanson e Sr. Clark com poucas ou informações incorretas sobre o ocorrido. Ao criar a unidade de casos arquivados, comprometi-me a revisar as evidências e buscar todas as opções para trazer respostas às famílias. Neste caso, por meio de uma investigação minuciosa e do desenvolvimento de novas evidências, conseguimos descobrir a verdade por trás das mortes de Gary Melanson e Douglas Leon Clark. Você disse que Leno já cumpre pena pelo assassinato de Norman Barrier em Charlestown em 2012 para Jack Gilbert Berry, em um acampamento de sem-teto em Missoula, Montana, 2 anos depois. Isso é interessante. Eu entendi que você conversou com um jornalista cidadão que conheceu Kevin Leno, certo? Sim. Na época, o jornalista estava trabalhando com o sem-teto em Missoula. Ele estava fazendo algum trabalho de campo, trabalho social. Então ele conhecia e viu Kevin Leno. Ele não tinha um envolvimento íntimo com ele, mas estava muito ciente dele, porque isso é interessante. Ele atraía um pequeno grupo de pessoas ao redor dele, como uma pequena família de gangue, e eles meio que andavam juntos. Que o assassinato de Barry foi cometido por alguém que era próximo de Leno. E foi assim que isso aconteceu. Todos se dispersaram e foram embora, ele disse. O grupo sumiu. Então Barry é encontrado. Sabe, esse assassinato foi realmente inacreditável. Quero dizer, ele foi espancado. Ele levou um tiro na cabeça. Leno supostamente fez cortes e entalhes na pele da vítima. Acho que ele urinou no corpo e depois empurrou o corpo para o rio. E foi lá que o corpo de Barry foi encontrado. Mas então Leno tinha sumido. Esse grupinho de pessoas, eles tinham sumido. O FBI emitiu um alerta e, eventualmente, Leno foi encontrado na Louisiana. E o jornalista cidadão Travis me disse que está preocupado com um homem que andava com Kevin Leno e fazia parte daquele grupo no acampamento em Montana. Ele disse que esse cara, Monte, estava cuidando dos pitbulls que pertenciam ao grupo. E ele está viajando com eles, mas não está em lugar nenhum. Todos já foram encontrados, menos Monty Swanson, que continua desaparecido. E ele está preocupado que Kevin Leno seja responsável por esse desaparecimento e possivelmente pela morte dele. Faria muito sentido. Como disse, o perfil desse cara é explodir de raiva. E parece que, parece que isso vai escalando. Quando chega em Montana, ele já teria matado 3 pessoas em Massachusetts. E esse assassinato de Jack Gilbert Berry é simplesmente demais. Então, se houve outra discussão, se algo aconteceu entre Leno e Monty Swanson, onde ele poderia estar? Então, Travis Matcher tem um blog e ele tem levantado essa possibilidade.
Ele tenta fazer as autoridades prestarem atenção e desenvolverem informações, talvez encontrar Monty, pois ele acha que pode ser a quinta vítima. Eu ia perguntar, vocês, como autoridades, falaram sobre isso? Estão investigando Monty? Trabalham com Travis? Confiam neles? Eu não sei. Eu estava tentando conseguir que alguém de Montana falasse comigo para a minha matéria, mas não tive muito sucesso nisso. Qual é o status do caso de Kevin Leno? Pelo que entendi, ele teve sua primeira audiência sobre essas novas acusações em agosto, certo? Quero dizer, o que sabemos sobre o andamento do caso dele? Ele retorna ao tribunal em 1º de dezembro no condado de Middlesex para uma audiência de causa provável. Então, sabe, vamos ficar atentos. Ele vai estar no tribunal no mesmo dia em que começa o julgamento de Brian Walsh. Nossa, certo. Eu sei. Então isso vai ser uma loucura. Ambas são histórias importantes. Brian Walsh, claro, está recebendo muita atenção agora. Mas estou curioso para saber quais evidências vão aparecer contra ele. O interessante das audiências preliminares ou de causa provável. Né? A promotoria não precisa apresentar todas as suas provas, mas eles mostram basicamente o que tem a dizer. Há causa provável para o caso ir a julgamento e novas informações foram descobertas. Quero mudar de assunto rapidinho. Quero voltar aos boatos sobre esse serial killer da Nova Inglaterra. Certo, e obviamente já conversamos antes sobre se Leno pode estar ligado a pelo menos uma das mortes. Mas antes de ouvir sua opinião, quero tocar algo. Trecho breve de uma entrevista anterior que fiz sobre essa história com Candace DeLong, ex-perfiladora criminal do FBI. Aqui está o que ela disse. Então preciso te perguntar, sabe, na sua opinião profissional, você acha que algum desses casos está conectado? Você acha que temos um serial killer entre nós? Improvável. E não há não há nenhuma evidência disso de forma alguma. Pode ser que no final alguns deles estejam conectados, mas não há nenhuma evidência disso agora. Alguns dos corpos, mas pelo menos um deles estava tão decomposto quando foi encontrado que não conseguiram nem dizer não só a causa da morte, se foi homicídio, acidente natural, eles nem conseguiram identificar o gênero até fazerem mais investigações. Então, eu acho que os rumores da internet são divertidos, mas ainda é um pouco cedo para isso. Então, Bob, voltando à história do serial killer da Nova Inglaterra, essa teoria que tem ganhado força nas redes sociais, o que pode nos dizer sobre isso? Você investigou isso? A comunidade ainda está preocupada? O que pode nos contar? As pessoas estão preocupadas com isso. Comecei a ver esse interesse crescer nas redes sociais no começo do ano. Observei como diziam, encontraram um corpo aqui, outro ali. E quero dizer, de repente, milhares de pessoas começaram a falar sobre essa possibilidade. Então comecei a fazer ligações sobre os casos que estão na minha região e ao redor, tentando descobrir, sabe, se é possível? Esse corpo está ligado àquele? Você sabe o que está acontecendo com esses casos? E eu descobri, sabe, pelas minhas ligações naquela época, no início deste ano, que eles não estavam relacionados. Que algumas dessas mortes foram suicídios. Algumas delas foram acidentais. Mas, sabe, ninguém foi preso por várias dessas mortes. Então, eu costumo dizer que as autoridades são céticas quanto a ligar todos esses casos. Esse era basicamente o tom do que eu ouvia, mas não acalmou ninguém. As pessoas continuam preocupadas com isso. Eu ouvi dizer que, você sabe, principalmente os universitários, estavam olhando para isso e preocupados em sair em público. Então, não era uma histeria aqui, mas estava no fundo da mente de todo mundo. E eu acho que a preocupação diminuiu um pouco, mas há outros casos de assassinatos em série na Nova Inglaterra. Kevin Leno é o mais recente que descobrimos, mas tem o assassino em série de New Bedford, Nova Inglaterra, do fim dos anos 80, 9 mulheres mortas e 2 desaparecidas, sem solução até hoje. Houve outro caso em Worcester, chamado Lenhador de Main South, envolvendo, acho, 5 mulheres. Tem um suspeito preso agora, por outro assassinato que não faz parte desse caso. Mas o caso do lenhador de Main South nunca foi resolvido, e há outros casos também. Então,
Acho que uma das coisas em que as pessoas ficam presas quando você fala sobre serial killers é, sabe, elas pensam no predador sexual, o tipo Ted Bundy, John Wayne Gacy ou Jeffrey Dahmer. Na verdade, há outros serial killers que matam por diferentes razões, e é isso que supostamente vemos com o Sr. Leno. E isso os torna, sabe, tão perigosos quanto esses outros casos bem conhecidos. E aqui em Massachusetts, nós temos casos de assassinatos em série que ficaram sem solução por décadas. Eu sei que quando o assassino em série de Long Island foi preso, eu comecei a receber ligações perguntando se ele esteve aqui em Massachusetts em algum momento, e ele esteve, mas parecia que ninguém conseguia ligar ele a New Bedford ou a Maine South. Mas é algo em que as pessoas estão pensando, e espero que as pessoas estejam preocupadas com isso. Não excessivamente, mas é algo que está acontecendo. E esses assassinos em série, não, eles vêm de todas as formas e tamanhos. Não existe uma receita única para esses caras. É totalmente verdade, o que assusta. Obrigado, Bob Ward, pela participação e ótima reportagem. Agradeço mesmo. Obrigado. E isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. E, como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir seus podcasts. Siga-me no X ou Instagram. Sou Jesse Weber. Até a próxima.